Olá, bom dia. Eu sou a Cássia Lopes. Oi, Andréia, bem-vinda! Que bom encontrar você por aqui logo nessa manhã. Bom dia! Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cássia Lopes, sou terapeuta sistêmica, psicanalista. Já trabalho aí há um bom tempo na área de desenvolvimento humano. Comecei um trabalho na área empresarial e hoje venho cada vez mais fortemente trabalhando com pessoas. Oi, Laila, que bom ver você por aqui. Já aproveitem e convidem os amigos. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Márcia, seja bem-vinda. Se o áudio estiver bom, mandem coração, acenem para eu saber que vocês estão ouvindo aí perfeitamente. Bem-vindas para quem está chegando agora. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aproveitando esse solzinho aqui da manhã, maravilhoso, nesse espaço gostoso que eu tenho aqui no nosso espaço sistêmico, que eu espero que em breve a gente retorne às constelações em grupo, né? Já estou com saudade aí do pessoal, da nossa reunião semanal. Então hoje, como prometido, assim, muitas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre essa dinâmica entre pais e filhos, né? E principalmente de nós filhos nessa dinâmica entre os nossos pais. E esse é um assunto e um tema muito importante, porque nós vemos aí muitos filhos com essa dificuldade de fato de poder tomar a sua própria vida, filhos adoecendo, filhos que não conseguem ter sucesso profissional, filhos que não conseguem... Quer conhecer meu cantinho? Olha, eu tô louca para a gente resolver essa questão dessa pandemia e a gente poder retornar às constelações sistêmicas aqui em grupo, que acontecem toda quinta-feira, uma vez por semana, toda semana nas quintas-feiras. Mas na segunda-feira eu já retomo também os atendimentos individuais, já estou aí disponível, né, tomando as devidas precauções aí, a gente já vai voltar aos atendimentos também. Então, quem quiser conhecer esse cantinho aqui, seja muito bem-vindo. É um cantinho bem gostoso, de vez em quando vocês vão ver que vai ter aqui um paninho branco do voal aqui, dançando aqui conosco. Então vamos lá, para a gente adentrar a esse tema, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos que eu vou estar acompanhando, porque eu quero abordar isso aqui com a maior riqueza de detalhes que a gente puder. Num segundo momento, depois eu vou falar também, até pela solicitação aqui de algumas pessoas, de uma querida amiga, né, que várias pessoas estão pedindo para ela para falar sobre a relação de doenças dos adultos, a gente falar um pouquinho dessa questão aí, né, do vírus e de várias doenças aí nas quais nós somos acometidos. E nesse momento, então, agora eu venho para falar sobre a relação de filhos que também adoecem, né? Que também não conseguem tomar a sua própria vida. Então eu quero lembrar vocês que existem 3 leis sistêmicas que regem as relações, que é o pertencimento, a ordem, que nós falamos de hierarquia, e o equilíbrio da troca entre dar e receber. Então, como é que funciona o relacionamento humano? Então, eu vou trazer aqui para vocês, aqui no ar mesmo, alguns exemplos. Aqui está você e aqui está um alguém. Então, como é que funciona as relações humanas? Alguém dá algo para você, você toma e se afasta. Para que você mantenha essa relação, você devolve. Essa pessoa toma e se afasta. Para que essa pessoa, esse alguém, mantenha essa relação, esse relacionamento, ele devolve e se afasta. Isso é o que nós chamamos de um processo de retroalimentação entre o equilíbrio nas trocas de dar e receber. E aqui, eu não vou entrar no mérito agora, mas vale reforçar que aqui a gente percebe algumas relações de casais onde um se afasta da relação e não volta, ou a outra parte se afasta da relação e não volta. Por quê? Porque este é
e precisa ser dentro das relações entre os iguais, uma relação de equilíbrio, de troca entre dar e receber, uma relação entre os iguais. No entanto, nessa relação com os filhos, esta relação ela já não é mais entre iguais. Por quê? Porque o filho diante dos pais, ele é pequeno. Aqui nós não estamos falando numa relação de troca entre iguais, mas de um grande diante de um pequeno. Mas ninguém falou isso para nós. E aí o que acontece com nós filhos, nesse processo de troca de equilíbrio entre os pais, nós recebemos a vida dos nossos pais. O que a gente deveria fazer? Eu tomo essa vida e me afasto. Meu pai dá, eu recebo e me afasto. Os pais dão, eu recebo e me afasto. Até aqui eu começo o meu relacionamento, escola, vida social, relacionamento entre as pessoas, estudo, casamento. Então eu tomo essa vida que os meus pais me deram e sigo. Me volto para a vida e sigo. No entanto, o que acontece nessa dinâmica entre pais e filhos, e eu tô no sol mesmo, porque eu tô aproveitando esse solzinho puro, viu? O que acontece nessa dinâmica de nós com filhos? Nós queremos ficar trocando com os nossos pais. Então, o meu pai dá a vida, eu recebo a vida e o que eu quero fazer? Eu te devolvo a vida, pai. Eu recebo a vida e eu devolvo a vida. Eu recebo a vida e eu devolvo a vida. Em compensação a essa necessidade de equilíbrio, eu, pai, eu, mãe, filho, devolvo para você a vida. E como é que um filho devolve a vida para os pais? De que maneira que esses filhos devolvem a vida para os pais? Morrendo pelos seus pais, adoecendo pelos seus pais, vivendo, olhando para os seus pais. Ao invés de olharem para a sua vida, em necessidade desse equilíbrio e dessa troca, nessa devolução da vida, eu, pai, por você. Em algum momento, nós, filhos, entramos no meio dessa relação entre os nossos pais. É aquilo que Bert Hellinger já nos chamava e já tinha nos explicado de amor cego. É o filho que diz, pai, mãe, antes eu do que vocês. Antes eu do que vocês. Então, pai, então, mãe, sou eu por você. Por quê? Porque nós queremos devolver essa vida para os nossos pais. Lembra que nós falamos sobre essa relação de troca entre os iguais. E isso acontece de maneira inconsciente na nossa vida. Nós estamos vivendo constantemente essa relação de troca sem nos dar conta, né? Então, na relação entre iguais, você recebe algo, você toma e se afasta. Para você manter essa relação, você devolve, essa pessoa toma e se afasta. Essa é uma dinâmica que acontece de maneira inconsciente. Ao menos ela era inconsciente para você, porque agora você já começa a se dar conta desse processo das relações. E eu falo, né, o que nos liberta? O conhecimento. Então, a partir do momento em que a gente começa a conhecer como é que funciona essas dinâmicas de troca, isso me traz autonomia na minha vida para que eu possa fazer escolhas mais conscientes. Então, veja, a gente percebe muitas vezes aí como é que acontece essa relação de troca dos filhos para com os pais. Então, tem filhos aí de 30, 40, 50 anos que estão morando ainda com os pais. Não se casaram, não tiveram filhos, ou muitas vezes ele não consegue ter sucesso na vida profissional, porque se ele tem muito sucesso na vida profissional, o que ele vai ter que fazer com esse sucesso, com esse dinheiro? Devolver aos pais.
E aí a gente percebe, muitas vezes, aí alguns filhos nessas dinâmicas limitadas de não se permitirem ganhar muito dinheiro na vida, de não se permitirem terem muito sucesso na vida, porque o preço dessa vida é muito pesado para esse filho. Porque o preço do sucesso é devolver isso para os pais. Pausou, maravilha, retomamos. Até aqui está fazendo sentido para vocês? Me posicionem aí se isso faz sentido, se não faz. Pronto, voltei. Ah, atrasou, doutora. Faz sentido isso para vocês? Maravilha. Então veja. Como é que se resolve isso então, Cássia? Se você já é um filho grande, se você já é um filho adulto, a primeira coisa que você deve fazer é sair de perto dos seus pais. Tornar os seus pais desnecessários para você, de maneira que os seus pais também possam se tornar desnecessários para você. E aqui a gente já abre uma brecha para a próxima live que a gente vai fazer, como eu disse, a pedidos, né, que nós pais muitas vezes estamos adoecendo, né? Por quê? Porque essa ligação, essa necessidade de manter o vínculo emocional com o filho me faz adoecer. E aí nós temos que os filhos têm escolhas. A gente percebe em algumas dinâmicas entre pais que filhos vão morar bem longe dos pais, muitas vezes até em outro país. E isso é bom para o filho. Por quê? Talvez de maneira inconsciente ele se dá conta que viver nessa dinâmica entre os pais, nessa relação de pai e mãe, nesse ter que devolver a vida, é muito pesado. E a forma com que ele encontra isso é indo para longe. O problema é quando de longe ele ainda interfere na vida dos pais. E aí nós percebemos ainda nessa dinâmica muitos pais que antes de tomarem decisões na vida, a quem eles vão recorrer? Aos filhos. Pasmem, não sei se isso acontece aqui em Rondonópolis com vocês. Me respondam aí se isso acontece com você, né? Se o seu pai ou a sua mãe depende da aprovação dos filhos, depende do feedback, depende dessa resposta, dessa aprovação dos filhos para que eles tomem algum tipo de decisão na vida, né? E aí a gente percebe o quão desequilibrada está essa relação. Por quê? E vejam, alguém que não prospera profissionalmente, como a gente falou, alguém que não consegue se desenvolver, se relacionar, ele está nesse casamento, nesse vínculo deste amor cego. Por quê? Vejam que os pais é que são referência para os filhos. E aí o que a gente percebe, né? Se eu vejo o relacionamento dos meus pais uma catástrofe, algo sem sentido, qual é o sentido que eu tenho na vida de seguir? Por que a vida vale a pena se a minha referência de mundo é uma catástrofe, se eu não tenho referência de mundo? E aqui eu chamo a atenção de vocês, pais. O que vocês devem fazer? E aí a gente percebe, né? Muitos pais estão desesperados querendo resolver o problema dos filhos. Como é que você vai fazer isso, pai? Como é que você vai fazer isso, mãe? Tomando a sua vida em uma linda relação de casal, em uma saudável relação sexual, vida sexual com a sua mulher, com o seu esposo, com a sua companheira, em uma próspera vida financeira e uma bonita vida material. Por quê? Porque isso vai fazer com que esse filho, ainda que seja grande, mas ele tem uma criança dentro dele, que vai olhar para essa referência de mundo, para essa referência e modelo de vida e vai falar: uau! Que vida incrível essa que a minha mãe vive!
Que vida incrível essa que o meu pai e a minha mãe vivem. Olha só a vida material que eles têm. Olha a relação sexual que eles mantêm com essa energia de força, essa energia da vida, essa energia de vitalidade, né? E aí o que acontece? Ele, que incrível é a vida. Então eu quero também fazer parte dessa coisa linda, dessa coisa maravilhosa que é a vida. Quando os pais tomam a vida com uma linda relação de casal, com uma plena vida sexual, com uma linda e próspera vida material, a doença desses filhos cessam. A depressão desses filhos vão embora. Por quê? Porque eles começam a ter uma referência e um sentido para a vida. Porque nós pais, mostramos para os nossos filhos que a vida vale a pena ser vivida. Faz sentido isso aqui para vocês? Me respondam aí. Faz sentido isso? Perfeito. Então, como dica, pais, invistam na sua vida de casal. Invista na sua vida sexual, né? Nós falamos numa outra live e eu pretendo abordar isso de maneira um pouco mais concisa, falar sobre o que é essa vida conjugal, o que é essa vida sexual, o que é caminhar nessa vida, né? Nesse processo de retroalimentação. Por isso que quando nós recebemos algo de alguém, nós afastamos e para manter essa relação, nós devolvemos. É um processo de retroalimentação. Como cortar esse vício se a vida de casal já não existe? Reconstrua com o seu parceiro ou com outro parceiro. Eu digo muito assim, Laila, eu não quero que vocês tomem nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de passos na vida apenas com essas lives, mas essas lives servem para que vocês possam tomar consciência de talvez alguns passos inconscientes que vocês vão vivendo na vida, porque cada vida, cada história é uma história, então nós precisamos olhar para essa história de maneira individual. O fato é que muitas vezes nessa relação de casal, em algum momento, essa relação existiu, né? Então eu vou trazer aqui duas abordagens. Para quem vive junto com essa pessoa, quem ainda está num relacionamento de casal e não vive isso mais, e para quem está solteiro, né? Para quem foi divorciado, viúvo, sozinho. Então eu quero trazer primeiro essa abordagem. Vejam, se você está hoje num relacionamento de casal e perdeu isso, vejam, em algum momento da vida de vocês, aquele primeiro amor, movimento importante para estar na vida, exatamente. Aquele primeiro amor, o sol aqui mudou a posição, deixa eu verificar um ângulo melhor aqui. Aqui talvez, então vamos lá, deixa eu ficar em pé. Então, naquele primeiro amor, um dia ele existiu, que foi aquele momento em que esse casal olhou um para o outro. E esse amor, ele foi tão grande que ele gerou uma só carne dessa união, que foi um filho. No entanto, nesses emaranhados da vida, nessa dedicação, nós já falamos numa live anterior, nessa dedicação, eu esqueço de ser mulher, eu esqueço de ser esposa, eu esqueço de ser homem, eu esqueço de ser esposo, para me dedicar a ser filho. E aí a gente percebe muitas mulheres que saem do trabalho para dedicar a ser mãe, mulheres em que esquecem do marido, esquecem da relação de casal, esquecem de se cuidarem como mulheres. Ela já não vai no salão, ela já não faz uma unha, ela já não tem aquela vaidade que ela tem com ela mesma. Por quê? Porque ela se dedicou ao único papel, que é o de ser mãe. Com isso, o seu olhar está 100% voltado para esse filho. E aí, lembra quando nós dizemos, filho
eu dou a minha vida para você, e o que o filho faz? Mãe, eu recebo a vida, e em troca dessa vida, de tudo que você abriu mão por mim, eu também abro mão da minha vida, mãe, para estar com você, para estar com o meu pai. E isso é uma relação doentia. Como é que esse filho consegue se livrar disso tudo? Adoecendo, morrendo. Porque ele não tem outra forma de estar na vida, não tem sentido a vida para ele. Então veja, se isso aconteceu comigo, o que eu preciso? Resgatar esse amor primeiro. Porque os meus olhos voltaram-se para outra direção. Eu agora olho para outro lugar e não mais para minha relação de casal. E não mais para você, meu marido, meu companheiro, meu esposo. Então, da mesma forma, esse homem. E isso acabam se perdendo um do outro. Por quê? Porque ambos começam a olhar para outra direção. Então, um passo dentro desse processo é entender qual é a dinâmica que acontece na sua vida. Então, eu me volto para esta vida. Agora, imagina aquelas pessoas que estão solteiras, né? Ou que estão sozinhas, que saíram de um relacionamento. Olha, a vida continua, né? E a gente vai falar, eu já tenho falado algumas vezes sobre a sexualidade. O que é a sexualidade? É essa energia da vida, né? O que é estar na vida? É um prazer, é um sentido. É essa energia que nós falamos como energia sexual. Então, se você, mãe, não está se relacionando com ninguém, o que está acontecendo com você? Você também está perdendo o sentido da vida. E talvez o sentido da sua vida está projetada em outras coisas que não em você mesma. É tempo de olhar para si. E nós, como seres humanos, nós nascemos para compartilhar a vida. A nossa vida só faz sentido se for para caminhar juntos. Não faz sentido vivermos em uma vida isolada. E as relações, elas nos favorecem e nos proporcionam uma oportunidade de liberarmos os nossos fantasmas, liberarmos as nossas dores existenciais, fazendo escolhas conscientes de escolher dizer sim para o nosso par, de maneira, até caminhando, eu digo, de uma maneira muito mais espiritual na vida, de uma maneira em que um pode ser o outro e que o outro pode ser um, sendo ambos quem são. Mas nas suas diferenças, caminharem juntos em uma direção, em algum momento, numa direção em comum. Observem, e isso é uma escolha. Meus pais fizeram essa semana 42 anos de casado. E eu admiro isso, né? Por quê? Porque eu imagino quantos nãos eles tiveram que dizer, muitas vezes, um para o outro e um para um, para que a relação de casal pudesse permanecer. Porque a minha mãe poderia, por várias vezes, ter separado do meu pai, e o meu pai separado da minha mãe, e ambos seguir por outros caminhos, encontrarem outras famílias, mas o padrão de repetição provavelmente permaneceria. Por quê? Porque enquanto nós não nos curamos dessa relação, esses padrões de repetição, eles tendem a acontecer. Então é muito importante aqui, pais, tomarem a vida de vocês. Como é que vocês vão liberar o filho de vocês para a vida? Quando vocês estiverem felizes vivendo a vida de vocês. Na vida sexual, a vida sexual vai trazer para você uma nova existência na vida que vai te proporcionar um desejo ardente de ganhar dinheiro, e isso vai te condicionar a ganhar dinheiro, é um processo de retroalimentação. Quanto mais prazer, quanto mais sentido eu tenho na vida, mais eu tenho energia para buscar dinheiro, continuar vivendo essa vida, mais eu quero ter prazer, mais eu quero alimentar a minha vida material, alcançar os meus objetivos, por isso eu vou buscar mais dinheiro. É um processo de retroalimentação. E os filhos, quando veem isso, seguem para a vida. Eles não precisam mais ser a vida dos pais. Não precisam ser a necessidade da vida dos pais. E aí os pais conseguem viver e seguirem.
É isso, alguma pergunta mais? Respondi sua pergunta, Laila? Ficou claro? Me responde aí. Me digam se ficou claro, se tem mais alguma pergunta, se não, eu vou ficando por aqui. Super claro, bacana, legal. Maravilha. E é isso. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Encaminhem aí para os amigos, aqueles que têm filho, aqueles que estão vivendo uma relação difícil conjugal. Já é tempo de voltarmos e resgatarmos em nós essa relação. Mas lembre-se, esse é um processo de decisão. É uma decisão que nós decidimos e escolhemos seguir na vida. Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão pela presença de cada um de vocês e espero retornarmos em breve. Um grande abraço. Saudações de luz.